Olá, amigos! Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 em diante, aonde diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era-lhes contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhes Pedro, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Você tem sentido medo? Você já sentiu medo alguma vez? Parece que nós estamos vivendo um momento e uma situação diante desta pandemia que assola todos os países do mundo. Os locais mais longínquos, mais distantes, estão enfrentando essa pandemia. E parece que o medo é alguma coisa própria de acontecer em todo o coração humano, inerente ao ser humano, né? E nós vemos nesse texto que nós lemos que os discípulos ficaram com medo, os discípulos se assustaram também, os discípulos tiveram medo. E eu pergunto para você, nesta hora, nessa meditação, nessa reflexão: você está com medo? Parece que, se nós lermos, prestarmos atenção na palavra de Deus, eu marquei aqui alguns textos, algumas passagens. Deus disse para Abraão: "Não temas." Essa palavra foi dita também para o pai da fé, como a Bíblia descreve Abraão: "Não temas." Deus falou para Abraão: "Não temas." Lá no deserto, Deus disse para Agar, a mãe de Ismael: "Não temas", porque ela estava temendo. O Senhor disse a Josué: "Não temas", porque Josué precisava ser valente, enfrentar uma situação. Deus recomendou a Josué que não temesse, não tivesse medo. Jesus também falou muitas vezes para várias pessoas: "Não temas." Jesus disse ao principal das sinagogas: "Não temas." Jesus disse à mulher do fluxo de sangue, a mulher apanhada em adultério também: "Não temas." Parece que a recomendação de Deus e a recomendação do Senhor Jesus, quando em vida humana na face desta terra, a palavra de ordem é: "Não temas." E parece que nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo dias onde o temor, o medo é constante e é contínuo na maioria dos corações, na maioria das pessoas. Esse medo, esse temor pelas coisas que hão de acontecer, o que estão acontecendo, o medo por perder um ente querido, o medo por ser acometido por essa enfermidade que assola a face da terra. E o medo, muitas vezes, ele quer se instalar
nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Porém, há uma palavra da parte de Deus. Há uma palavra que continua sendo proclamada por Jesus a todos aqueles que se encontram numa situação de dificuldade, numa situação difícil, numa situação ameaçadora. A palavra de Deus é: não temas. Aqueles discípulos, no texto que nós lemos, eles estavam atemorizados porque Jesus, depois de passar tempos ali ministrando a palavra, pregando para aquele povo, despediu as multidões que estavam ao redor dele, e ele mandou seus discípulos irem na frente e passarem para o outro lado, através do barquinho, do barco deles, e aqueles homens pescadores, acostumados na sua maioria às intempéries do mar, à violência do vento em alto mar, eles foram. E Jesus ficou. E Jesus, depois de despedir as multidões, nós lemos aqui, ele subiu para fazer um período de oração sozinho, solitariamente, ele e o Pai. E depois disso, já noite adentro, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. De que maneira? De uma maneira totalmente excepcional, extraordinária, milagrosa. Ele foi andando sobre as águas. E os discípulos estavam naquele barco atemorizados com aquele temporal, com aquela ameaça, com aqueles vagalhões, aquelas ondas que talvez estivessem levantando aquele barco de um lado para o outro, quando de repente eles veem no mar, na escuridão da noite, eles veem uma figura, uma imagem de alguém que vem se aproximando, andando sobre as águas. E eles acharam que era um fantasma, né? Até que eles perceberam que era o Senhor Jesus, quando ele disse assim: não temas, porque eles estavam atemorizados, né? Não temam, que sou eu que estou chegando. E Pedro disse: se é tu mesmo, deixa eu encontrar contigo sobre as águas, que Pedro ficou encantado de ver Jesus andando sobre as águas. Eu acho que qualquer um de nós ficaria. E ele foi, porque Jesus se vem, e ele foi, mas depois de dar alguns passos, ir ao encontro de Jesus, ele olhou ao redor, viu que estava sobre as águas, distante do barco, e as ondas encapeladas ali. Ele começou a afundar porque ele olhou para o perigo e não olhou para Jesus. Então eu queria, nesta oportunidade, nessa reflexão, dizer para alguém que, como ser humano, como cada um de nós, que está talvez temendo tudo o que está acontecendo. Talvez haja medo no seu coração, haja preocupação. Talvez muitos que estão me ouvindo nessa hora estão passando por situações de medo, não somente por si, mas pelos seus entes queridos, pessoas que você ama. Quantos filhos estão preocupados com seus pais, com a sua mãe, com seus pais, com seu pai ou mãe, com seus filhos ou filhas, netos, porque todos parecem que estão à mercê dessa situação que aparentemente está incontrolável. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra que o Senhor manda trazer para você no dia de hoje é: não temas. Deus falou isso no passado, Jesus Cristo falou isso na época que ele esteve aqui nesse mundo, em vida humana. Ele muitas vezes usou essa palavra dizendo: não temas, em momentos de situações ameaçadoras, em momentos em que a situação parecia fora de controle. Deus é o único que pode dizer para você: não temas, porque Ele tem toda a garantia, segurança de cuidar de cada um de nós. Eu já tenho falado repetidas vezes nas nossas lives, nas nossas reflexões, eu tenho comentado que todo o controle de todas as coisas estão nas mãos de Deus. E Ele é realmente aquele que pode dizer: não temas. Nós já temos visto e ouvido algumas notícias, né, pelos jornais, pelos informativos, de pessoas que tomaram a vacina, as 2 doses da vacina, e infelizmente não adiantou, as pessoas foram contaminadas, chegaram ao fim da sua existência humana, morreram. Por quê? Porque garantia mesmo é somente Deus quem pode nos dar, é somente o Senhor que pode nos dar uma segurança com total garantia.
com selo de validade e selo de garantia. É só Deus quem pode nos dar. Então eu gostaria que nesse dia, nesse momento, você pudesse ouvir esse conselho dado por Deus e dado por Jesus Cristo. Não temas, crê somente. Creia na palavra. Nós sempre nos baseamos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o livro que é a nossa regra de conduta e fé, porque aqui nós encontramos as promessas de Deus, encontramos as palavras do Senhor Jesus, e a palavra que Deus nos manda nesse dia e nesta hora: não temas, pode confiar em Deus, Ele é confiável, Ele é um Deus vivo, um Deus real. E eu quero que você que está me ouvindo, acompanhando essa pequena reflexão, que você que está talvez ouvindo isso e com seu coração apertadinho, temendo, preocupado, o que será que vai acontecer? Será que eu serei contaminado? Será que alguém da minha família? Ou quem sabe temendo porque alguém já está sob tratamento médico, internado num leito de hospital ou mesmo em sua casa? Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus hoje é: não temas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu posso dizer para você que o que eu prego, o que eu falo, as coisas que eu digo nessas reflexões, eu não falo de alguma coisa que eu aprendi com João Francisco Antônio. Eu falo de uma experiência do alto de 76 anos, quase 77. Eu tenho uma experiência de vida e eu sei que Deus é real. Eu sei que Jesus Cristo não está morto, mas Ele está vivo e reina eternamente. Eu sei que eu posso me sentir absolutamente seguro nas mãos de Deus. É Ele quem garante a bênção. Por isso, nessa hora, eu quero orar por você e pedir a Deus que haja no teu coração, nos teus sentimentos, confiança e nenhum temor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, por cada um que está nos acompanhando através dessa pequena reflexão nesse canal do YouTube, Senhor. Eu não sei até onde chega a nossa palavra, até onde chega essa reflexão, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder para levar até aqueles que o Senhor tem destinado a ouvir essa palavra. Que em nome de Jesus, todo temor, toda preocupação, todo desânimo, Senhor, toda angústia caia por terra, porque quando nós estamos nas tuas mãos, quando nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, nós podemos ter absoluta confiança, podemos nos sentir seguros. O Senhor é o nosso Pai Celestial, nosso amado Deus, que nos garante toda a segurança, porque a Tua palavra assim nos promete, a Tua palavra assim nos diz. Eu oro nesse instante, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, acometidos por esta pandemia ou por outras enfermidades, que em nome de Jesus haja restauração, saúde, bênção, proteção. Em nome de Jesus nós te rogamos e para a Tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te guarde.